amados? Boa noite, vocês estão bem? Aleluia. Amém. Pode se assentar, viu? Todo mundo. Glória a Deus, aleluia. E sabe, amados, que o Senhor, Ele quer que nós vivamos uma vida de intensidade, amém? Ele quer que nós desfrutemos de uma vida abundante, de uma vida suprida, de uma vida onde temos todas as nossas necessidades supridas, amém? Então, e eu quero que você entenda que você está aqui nessa noite, você está num ambiente onde profecias se cumprem, amém? Você está num ambiente onde curas acontecem. Você está num ambiente onde há problemas e casamentos às vezes falidos ou com muitos problemas aonde são solucionados, amém? Porque há um ambiente propício para que o Espírito Santo possa se mover em nosso meio. Nós estamos agora num agosto profético, amém? E nesse agosto profético nós queremos encorajar cada um de vocês para que vocês possam fluir conforme a vontade do Senhor, amém? Ele quer usar cada um de nós, independente de quem nós somos, que tipo de dons que nós temos ou de habilidades, mas Ele quer nos usar, amém? E nessa noite, eu quero compartilhar com vocês, eu quero que vocês entendam isso, que você tem o poder e o privilégio, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, e Ele pode te conduzir à verdade, Ele pode te guiar, Ele pode te ajudar, Ele pode te consolar, Ele pode te dar direções necessárias, aquilo que precisa ser feito, para que a sua vida seja uma vida abençoada, mas também que a sua vida seja um canal pelo qual Ele possa te usar para alcançar vidas, amém? Para poder alcançar pessoas, muitas vezes até mesmo no trabalho, em casa, na faculdade, não importa onde você esteja, mas Deus, Ele quer te usar. Então deixa o Senhor te usar, amém? Dê lugar, deixa o Espírito Santo se manifestar através da sua vida, amém? Porque às vezes a gente fica só aguardando, esperando, mas que um profeta venha ser usado, um profeta para poder falar conosco. A gente aguarda alguém, né? Às vezes até num nível, como a gente olha com os olhos naturais, até que tenha um nível, né, superior, para poder estar falando com a gente, mas ei, você é a resposta. Amém? Você é a resposta. Independente de qual dom, se você foi chamado para os dons ministeriais, não importa. Você é escolhido por Deus e Deus, Ele quer te usar da forma que você é. Amém? Aleluia, glória a Deus. Palavras lançadas, elas vão afetar a sua vida. Então, como nós estamos, né, como eu disse, no profético, vivendo no profético, nós precisamos entender que morte e vida, morte e vida, isso, estão no poder da língua, gente, desculpa. De tanto que eu falo esse versículo. Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto, amém? Então eu quero te dizer que você tem habilidades em Deus para poder usar a palavra de Deus a seu favor, para você profetizar, para você declarar, para você profetizar na vida de pessoas bênçãos, amém? Então que você possa entender que na tua boca ela não pode sair palavras negativas, palavras que venham, que não venham honrar o Senhor, que não venham glorificar a Deus, amém? Porque quando você fala palavras que não condiz com a palavra de Deus, você está trazendo maldição, e eu tenho certeza que não é isso que você quer transmitir, amém? Eu creio que você quer ter uma vida abundante, eu creio que você quer desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Então cuidado com as palavras que saem da sua boca, amém? Use as palavras de Deus, porque a palavra de Deus ela é inspirada, amém? A palavra de Deus ela é inspirada por Ele, né? Então, e ela é útil para o ensino. Então, nós precisamos usar a palavra. Ele deixou a palavra ao nosso favor. Então, nós precisamos utilizar ela ao nosso favor. Amém? Não dizer palavras ao vento, porque às vezes a gente pode falar palavras até sem pensar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Que mesmo que você fale sem pensar, palavras, elas são sementes, amém? Então, cuidado com o que sai da sua boca. Se você, no momento, não tem o que falar, no caso, positivamente, ou falar a palavra de Deus, ou algo que você está passando, e às vezes você fala, eu não consigo declarar, então é melhor você se calar, amém?
ir na palavra de Deus, meditar na palavra e depois usar a própria palavra a seu favor. Amém? Aleluia. E eu queria ler com vocês. Então, a palavra de Deus, ela é o poder de Deus, amém? Então, a palavra de Deus, ela vai trazer vida. Então, você precisa extrair isso dela. Precisa extrair a vida que há nela. Sabe que uma das formas proféticas de você também utilizar a palavra, porque a palavra de Deus, lembra que a gente leu agora que a palavra de Deus, ela é vida? Ela é viva e eficaz. Então, para você profetizar, quando você lê a palavra de Deus, com certeza vai sair palavras que vão estar sendo direcionadas até mesmo para você. Porque às vezes a gente espera que alguém dê uma palavra, mas você sabia que a palavra de Deus, que é a inspiração de Deus, ela fala com você diretamente, ou às vezes até mesmo numa ministração, porque a gente fica esperando alguém falar, mas ei, a palavra de Deus, ela já é profética, amém? Então, às vezes, o que você está passando, versículos da Bíblia já vão estar te instruindo e te dando direções daquilo que precisa ser feito. Aleluia. Vamos ler lá. Aleluia. Vamos ler lá em 2 Reis, capítulo 14. Segunda Reis, capítulo 14. Opa, 14 não, desculpa. Capítulo 13, a partir do versículo 14, amém? Aleluia, eu já vou lendo, porque já está nos telões, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aí aqui diz assim, a profecia final e morte de Eliseu. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse o rei de Israel, reteza o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. Ele abriu. E disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Amém? Depois a gente vai continuar lendo aqui, você deixa aberto. Então aqui, antes da gente falar até mesmo de Eliseu, né, aqui a gente também tem que entender também que Eliseu, né, ele foi ungido pelo Senhor, amém? Ele era um profeta e ele já estava nos dias, né, no fim dos seus dias. E aquele rei, ele foi se despedir, no caso de Eliseu, só que o problema é que havia guerras, né, da Síria, com o povo da Síria contra o povo de Israel. E ele não sabia o que fazer. Então ele foi até Eliseu e ali saltou uma palavra profética para que ele tivesse uma direção de fazer algo. Então Eliseu foi usado por Deus para dar uma palavra para aquele rei. Vocês estão entendendo? Uma palavra profética. Então disse para ele pegar o arco e a flecha, né, abrir as janelas. Aleluia. E disse, abre a janela para o oriente, e ele abriu. E disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Então, quando falou para o oriente, no caso, para ele abrir a janela, né, seria para o lado do acampamento, né, tudo indica que era para o lado do acampamento onde estavam os inimigos de Israel, amém? Do exército de Israel. E ali havia uma palavra profética. Então, ele fez conforme Eliseu disse. Só que, nós lemos depois, vamos ler agora, quando ele fala assim, prosseguiu. Disse mais Eliseu, atira a ele, e atirou. Prosseguiu, flecha da vitória, né, do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Então, aqui uma palavra profética era para ele poder usar as flechas, amém? E através daquele ato profético, aquele povo ia ser consumido, amém? Ia ser destruído todo o inimigo do povo de Deus, amém? Então aqui, depois ele vai dizer assim,
Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. Pediu para que ele atirasse contra a terra. Aleluia. E ele aferiu 3 vezes e cessou. Então ele tinha flechas, então ele atirou 3 vezes e cessou. E aqui mostra, então o homem de Deus, se indignou. Algumas Bíblias vão dizer, né, que ele se indignou, aí pode ser ira também, ele se irou, amém? Aleluia. Ele se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirá os sírios. Amém? Então, naquela palavra profética, quando Deus deu aquela palavra profética ali, né, usou Eliseu para falar com aquele rei, ele disse para que ele lançasse aquelas flechas, ele pediu para ele pegar flechas e lançar. Só que ali, como ele usou somente, ele só lançou 3 flechas, então seria 3 vezes ele ia vencer aquele povo, amém? Os inimigos de Deus. Só que Deus, ele não queria, lembra que no começo mostra que na palavra de Deus, Deus queria exterminar os seus inimigos, amém? Deus não queria só que ele vencesse só 3 vitórias, e tivesse só 3 vitórias, mas que que os inimigos de Deus fossem exterminados. Mas porque ele não lançou mais flechas, então ia ser somente 3 vitórias, amém? Então, o que a gente pode ver sobre isso? Por que o profeta ele se indignou, né? Porque aquele homem, ele não demonstrou, aquele rei, ele teve a palavra profética, e muitas das vezes, serve até para nós hoje, muitas das vezes saem palavras proféticas aqui do altar, e muitas das vezes nós falamos, né, tomamos posse, ou às vezes tomamos posse de parte dela. Amém? Mas nós precisamos entender que nós precisamos, amados, quando palavras proféticas são lançadas nesse altar, você precisa tomar posse, amém? Ter um posicionamento, receber e não abrir mão. Não abre mão daquilo que você recebe da parte de Deus. Amém? Porque Ele quer o melhor para você. Ele não quer que você tenha uma bênção incompleta, não. Ele não quer que você tenha uma vida mais ou menos, não. Ele quer que você seja suprido em todas as áreas da sua vida. E ali naquele momento, aquele rei, por causa disso, então ele perdeu, porque ele poderia exterminar os inimigos. E eu quero dizer para você, não largue as promessas de Deus para a sua vida, amém? Haja como se já fosse, aleluia, pense como se já fosse e veja como se já fosse, amém? Recebe pela fé. Porque você não precisa ver para crer, você só precisa acreditar e confiar no Senhor. Porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando Deus te chamar para fazer algo, seja intenso, não tenha medo. Amém? Eliseu, quando ele foi chamado, né, por Elias ali para poder ser o sucessor dele, ele agarrou, amém? Ele agarrou, mas ele não ficou temendo e falando, eu posso voltar para trás. Não, ele se agarrou, ele se firmou. E por ele ter feito conforme a vontade de Deus, vocês sabem como ele foi usado por Deus, amém? Amém. Aleluia. Então, quando Deus te chamar para fazer algo, seja intenso. Aleluia. Aleluia. E eu quero dizer algo para vocês. Vocês podem profetizar, amém? Na vida de vocês, na vida de sua família. Aleluia. Não tenha medo, sabe? Porque muitas das vezes a situação ela pode vir até você para querer às vezes te parar, para poder te dizer, né, que você não pode, que você não tem, que você não consegue. Mas ei, a palavra de Deus diz ao contrário. A palavra de Deus diz que você pode. A palavra Deus diz que você consegue, que você pode todas as coisas, porque Deus, Ele fortalece você, amém? Você tem que usar a palavra de Deus a seu favor. Mas você pode dizer assim, mas eu estou passando por algo tão difícil, que é impossível. Mas a palavra de Deus também diz que mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não devemos ter medo algum, amém? Porque a vara e o cajado do Senhor, Ele nos consola. Aleluia. Então use a palavra a seu
favor. Pegue a palavra de Deus e deixe ela se tornar verdade dentro de você. Deixe ela incendiar você. Amém? Aleluia. Não creio. Eu sei que muitas das vezes a gente declara a palavra, fala da palavra. E eu sei que já aconteceu muitas das vezes. Deus, Ele tem nos abençoado, amém? Ele tem cuidado de nós. Mas eu quero te dizer, Ele tem muito mais para fazer para você. Ele não quer somente só que você pague, por exemplo. Eu estou orando, estou crendo para que Deus me ajude e eu pague as minhas contas. Amém. Contas pagas. Amém. Glória a Deus. É provisão de Deus. Amém. Graças a Deus por isso. Mas quem sabe aqui que Deus, Ele quer muito mais que você não só pague as contas, mas que você também tenha uma vida de prosperidade, uma vida onde Ele vai poder te usar para você alcançar vidas, ajudar outras pessoas. Amém? É o desejo de Deus. Então, comece a se ver e comece a sonhar os sonhos de Deus. Não estou dizendo para você não ser grato pelo que você tem, não, porque graças a Deus o Senhor cuida de nós. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo, amém? Graças a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Mesmo que a circunstância ela pode vir, né? Aí as pessoas falam, mas em tudo dá graças, né? Mesmo que a situação venha, a gente não dá graças pela situação, mas a gente dá graças ao Senhor, que é aquele que nos supre diante da situação, porque Ele abre portas, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Amém? Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que cuida de você. Ele é o Deus que quer que você tenha uma vida abundante. Aleluia. Ele quer que você olhe para Ele e deixa Ele te usar. Amém? Ele não quer só te suprir, mas Ele quer usar você também para suprir outros. Através de você. Você é bênção de Deus. Você é escolhido por Deus. Aleluia, e você não pode tirar, não deixa isso se perder. Não pense quando você olhar mesmo para você e dizer, mas será que eu posso? Você pode em Deus. Você pode nele, se você estiver nele, tudo que você falar conforme a palavra de Deus vai acontecer. Aleluia, profetiza sobre o seu lar. O meu lar é abençoado, o meu lar é próspero. Pai, obrigado porque nenhum dos meus filhos irão se perder. Eles estarão servindo ao Senhor. Eles terão uma vida abundante. Uma vida guiada por você. Amém? Uma vida próspera. Sabe, começa a declarar, começa a usar palavras proféticas em prol da sua vida, em prol da sua família, em prol do seu trabalho, em prol da sua faculdade. Começa a declarar e profetizar. Aleluia! Começa a profetizar também na sua casa, assim, para vizinhos. Às vezes a gente olha assim e fala, não, mas meus vizinhos, eles vão se render ao Senhor. Eu creio e concordo que essa rua vai ser uma rua guiada pelo Espírito. As pessoas vão andar no Espírito. Vão servir ao Senhor com alegria. Aqui não há assalto, aqui não vai ter roubo. São coisas que você vai estar profetizando, mas que está em linha com a palavra. Porque o desejo de Deus é libertar e salvar a todos. Amém? Ele não quer que ninguém se perca. Então, quando você declara até mesmo para as pessoas, você está sendo a boca de Deus para as pessoas. Amém? Então, muitas vidas vão receber livramentos de Deus por causa de você. Tem falado a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra profética, quando ela é lançada, então nós precisamos, ou você agarra, ou você vive aquilo que sua disposição, ou sua posição, no momento, né, o seu posicionamento, a sua fé te permite entrar, amém? Porque, sabe, amados, muitas das vezes as pessoas, como eu disse, né, tá aqui ministrando, mas, amados, saem palavras proféticas daqui do altar. E às vezes, como eu falei, não é preciso dizer, eis que eu te digo não, porque eu falei, a palavra já é inspirada por Deus. Então, quando a pessoa está aqui ministrando, falando a palavra de Deus, já é a palavra sendo inspirada. Então, se você estiver atento, você recebe. É igual eu vi uma pessoa, né, um profeta do Senhor, ele dizendo, né, que ele foi, ministrou a palavra, e depois disseram para ele assim, mas tem como? Aí chega até a ele e fala, irmão, tem como você orar por mim? Né, para ver se Deus fala alguma coisa, eu queria que você orasse para mim, para que Deus revelasse algo, porque ele era um profeta. Mas ele falou assim, mas eu preguei durante 1 hora, e você não recebeu nada da parte de Deus?
Vocês entendem? Quando ele disse isso, eu parei para pensar, falei, meu Deus, é verdade. Porque palavras aqui são inspiradas por Deus. Então, tudo que é falado aqui, em linha com a palavra, eu estou tomando posse. Né? A gente tem visto Deus usando tanto o pastor Guilherme também aqui conosco, né, para falar, para usar palavras inspiradas por Deus, de empreendimento, de crescimento, de avanço sobre o seu lar, sobre a sua família. E o que você tem feito com as palavras que você tem recebido? Tem tomado posse verdadeiramente para poder viver aquilo que está sendo ministrado, aquilo que tem sido falado? Ou você só fala, eu vou só levantar a mão porque está falando, vou profetizar, eu vou levantar a mão. Não, tenha confiança naquilo que está sendo falado, amém? Glória a Deus. Aleluia. A palavra profética não deve ter dúvidas, né? A palavra profética ela não vem assim, para você dizer assim, mas como será? Às vezes você recebe uma palavra de Deus e fala, meu Deus, mas e assim, peraí, mas Senhor, como será? Ou como vai ser? Vocês entendem, mas a palavra de Deus, a palavra profética de Deus, ela não deve vir como? Como vai ser? Não importa como vai ser, mas que vai acontecer, vai acontecer. Aí, às vezes, você pode dizer assim, mas eu estou esperando tanto tempo, Deus falou comigo há tanto tempo sobre esse assunto e até agora nada. Mas, ei, vai acontecer. Não aconteceu hoje? Continue declarando, confiando. Vai acontecer amanhã. Não aconteceu? Continue declarando, porque vai acontecer. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Amém? Aleluia. Para desfrutar, você precisa estar preparado, né, para o mais de Deus. Amém? Sabe, estar na expectativa do novo. Sabe, mas você deve desejar mais poder, mais unção da parte de Deus. Amém? Aleluia, mais milagres, porque é o que Ele tem para você. Ele quer que você desfrute de tudo isso. Então, você precisa declarar, você precisa confiar, usar a palavra a seu favor. Amém? E não abrir por nada. Não abrir por nada, amados. Aí, às vezes, a gente fala, não, mas está tão difícil. Ei, está difícil, mas ei, o Senhor é conosco, o Senhor é contigo. Ele cuida de você. Ele guarda você, amém? Ele te consola. Não importa como você esteja aqui nessa noite. Às vezes, você está aqui nessa noite, só Deus sabe como você veio. Só Deus sabe o que você tem falado com Ele. Mas, ei, a resposta de Deus nesta noite para você é, não temas, porque Ele é contigo. Ele é o teu Deus, Ele cuida de você. Ele sempre tem cuidado de você. Ele nunca te deixou sozinho. Aleluia. Sabe, amados, nós precisamos estar sempre em movimento. Né? Nós até ouvimos também da ministra, né, Marisa, quando ela falou até mesmo sobre as águas, né, sobre o movimento, né, das águas. Então, não seja como uma água parada, porque uma água parada, ela dá lodo. E você sabe que não tem como trazer, não produz, amém? Mas, mas devemos movimentar as águas. Se encha da palavra. Então, como que eu vou movimentar as águas, né? Assim falando, como você vai movimentar elas? Quando você medita na palavra de Deus, quando você se enche da palavra, quando você tem comunhão com Deus, quando você tem intimidade com Deus, você vai estar em movimento, amém? Então, quanto mais você estiver no Senhor, por mais que o inimigo ele pode lançar situações, ideias, né, querer trazer algumas sugestões para você, você não vai dar crédito. Mesmo que a situação venha até você para querer tirar sua paz, ela não vai conseguir, porque você está em movimento, você está no Senhor, porque você está meditando, você está tão firmado no Senhor, com a certeza que o que Ele diz é tão verdade, que as coisas naturais, ela não prevalece na sua vida. Você fala, o que é isso diante do meu Pai? Daquilo que Ele já fez para mim? Sabe, se Ele fez no passado, Ele vai fazer no presente, vai continuar fazendo, porque Ele é Deus, Ele não muda. Aleluia! Só confia no Senhor, tenha confiança nele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, assim, quando você estiver no Senhor, você vai desfrutar e vai viver do sobrenatural de Deus. Porque Deus não quer que você seja limitado. Ele não quer que você... Quando eu falo limitado, é no sentido, nele, você pode todas as coisas. Vocês entendem? Nós somos limitados naturalmente falando. Mas Ele quer que nós vivamos uma vida sobrenatural. Uma vida de milagres. Aleluia.
Assim não haverá espaço para o medo, incredulidade e nem insegurança, amados. Se nós estivermos nele, a nossa vida estiver nele, e nós estivermos buscando ao Senhor, confiando e sabemos quem Ele é, nada dessas coisas vai interferir na nossa vida. Nós não vamos ficar vivendo preocupados, com medo, inseguros, vocês entendem? Por mais que possa vir, não vou dizer que você nunca mais vai sentir medo, não é isso. O medo pode até vir, mas só que você não permanece no medo, porque você sabe o Deus que você serve. A situação ela pode até vir, ela pode até te querer tirar a sua paz no momento e você entristecer. Mas depois, na mesma hora, você se levanta e diz, não, mas Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu. Porque é a vontade de Deus, vocês entendem? Não é algo que a gente tá pedindo para o Senhor. Assim, é algo que já é dele, Ele já estabeleceu para as nossas vidas. Ele já conquistou na cruz todas as coisas. É direito nosso, é nossa herança. É direito nosso, então tome posse. Sabe? Abre a boca mesmo e fala, Senhor, eu não aceito essa situação. Não se acomode, sabe? Não deixe essas coisas interferir, as coisas ruins interferir na sua vida com Deus, não. Sabe? Querer tirar a sua confiança em Deus, não. Em todo tempo a sua confiança tem que estar em Deus. Aleluia, porque é Ele que cuida de você, amém? Mesmo que as situações venham, aí você olha e fala assim, meu Deus, mas e agora? E o dinheiro? Eu não estou trabalhando, eu estou desempregada, como vai chegar? Ei, vai chegar a provisão para você, porque Ele sempre envia recursos para os seus filhos, amém? Ele não deixa ninguém desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, aleluia. Sabe? Então nós precisamos tomar posse. Eu vou contar um testemunho bem rápido aqui, bem pequeno, mas para vocês entenderem que quando a gente toma posse, né, Deus, Ele nos abençoa, né? Quando eu estava, né, em Minas, né, eu ainda não conhecia, assim, conhecia o meu esposo somente assim, a gente só conversava por telefone, né, pela internet. Então, eu ficava falando com o Senhor, Senhor. E comecei a expor os meus desejos, a vontade, né, de me casar, de construir um lar, né? E aí Deus começou a usar o meu pastor, que eu fazia parte, porque é tão importante, amados, você ser pertencente de algum lugar, pertencentes da igreja. Quando você pode confiar nas pessoas, sabe? A gente tem aqui pastor Guilherme e Adriano, onde a gente pode confiar, falar com eles, entendem, gente? Isso é tão importante. Sabe? E ali eu também pertencia àquela igreja e Deus começou a usar o meu pastor para começar a revelar coisas sobre casamento. E aí eu falava assim, mas começou a testificar. Ele revelava, mas testificava também no meu coração. Só que depois, aos poucos, o Senhor foi revelando. E hoje, né, nós nos casamos, né? E Deus foi revelando passo a passo. Sabe? Então, quando você dá crédito àquilo que Deus fala, quando Ele usa uma pessoa, e quando você dá crédito no profético, naquilo que Deus quer falar, aquilo que Ele quer fazer sobre a sua vida, e você toma posse, amados, não tem como dar errado. Amém? Então, Ele foi revelando aos poucos, e com o meu esposo, o Senhor foi testificando no coração dele, trazendo a paz. Enquanto Deus foi falando comigo, revelando todas as coisas, detalhes, amados, é coisa interessante. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão vou enrolar aqui. Mas Deus foi revelando e eu fui tomando posse. Eu amém, Senhor, eu acredito, eu creio, vai ser exatamente assim. Quando foi perto de se casar, aí eu não sabia se eu devia vir para cá ou continuar lá em Minas. Aí Deus usou uma pessoa e falou comigo, falou assim, filha, é isso que tu vais para lá, fazer a minha obra lá. Mas não se preocupe com nada não, porque eu vou cuidar de tudo. Amados, eu tomei posse daquelas verdades, porque eu falava, sair de um estado para você ir para outro, sabe, com uma cultura totalmente diferente é muito difícil. Mas quando você se agarra com a palavra de Deus, quando você tem certeza que é Deus falando com você, quando Ele te dá uma direção, amados, não fica difícil. A situação, a gente veio para cá, é lógico que teve choque de cultura, sim. Mas, amados, rapidinho eu consegui já me adaptar aqui. Vocês entendem por quê? Porque eu estava debaixo de uma palavra profética. Aquilo que Deus disse para mim, eu tomei posse e aconteceu. Mas eu não fiquei perguntando para o Senhor, ai pai, e agora? Como vai ser, Senhor? Não, amados, eu confiei, simplesmente confiei. Então, se Ele fez comigo, Ele vai fazer na sua vida?
Se tem coisas que você já recebeu porque você confiou nele. Quem você é hoje não foi porque devido você confiar nele. Ele cuida de você. Aleluia. Aleluia. E sabe, nessa palavra, eu quero te dizer, sabe, quando vem uma palavra profética, quando a gente leu aqui, né, sobre Eliseu, quando fala sobre as flechas lançadas, né, eu quero te dizer, sabe, não lança somente uma ou duas flechas, não. Lança mesmo as flechas, amém? Essas flechas, elas vão simbolizar a vitória que você vai ter. Então, quanto mais flechas você lançar, mais vitória você vai ter no Senhor. Aleluia! Você precisa entender isso. Glória a Deus. Sabe, a flecha lançada, quando você lança a flecha, uma flecha lançada é a expectativa. Que tipo de expectativa você está tendo em Deus? E olha, Deus disse, vai acontecer. Aí você lança a flecha. Pai, eu creio, porque vai acontecer. Senhor, eu confio em Ti. Lança outra flecha, amém? Não, Senhor, você disse, eu vou lançar. Deus disse, eu vou viver o que Ele tem para mim. Então você lança as suas flechas, amém? Então não lança uma ou duas não, amados. Ele quer que você tenha uma vida, todos os dias viva uma vida de milagres. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler lá bem rapidinho. Glória a Deus. Segunda, não precisa não, acho que já vai colocar só no telão. Vou falar bem rapidinho aqui, porque a gente já está indo para o final, tá certo? 2 Reis 4, deixa eu só abrir aqui. Que diz assim, ó. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que hei de fazer? Disse-me que é o que tem... Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E esses lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Amém? Aqui nessa palavra de Deus, a gente vê mais uma vez o profeta, né, sendo usado por Deus, né, ele sendo a boca de Deus ali para ajudar aquela mulher, né, aquela viúva. E ali o Senhor disse, né, e Eliseu perguntou para ela o que ela tinha. Ela falou que tinha um pouco de azeite, né, uma botija de azeite, e ele falou para que ela fosse até os vizinhos, né, para poder pegar vasilhas, e assim, ele fechasse a porta, né, só ela e os filhos, fechasse a porta e fosse colocando um azeite nas vasilhas. E colocasse à parte. À medida que ela ia enchendo uma vasilha, ela colocava à parte. E aí vinha outra vasilha e colocava à parte. E sabe o que eu vejo, né, nisso? Né, além da provisão do Senhor, ela foi obediente àquela palavra profética que foi lançada sobre a vida dela. Vocês sabiam que ela poderia muito bem ter recebido a parte. Por que recebido só uma parte? Por quê? Porque ela recebeu, e quando ela viu as vasilhas, né, uma, duas, como se diz, né, cheia, milagre, uau, meu Deus, tá bom. Não, mas ela continuou. Ela teve as instruções e ela tomou posse daquelas instruções e continuou seguindo a instrução daquele homem de Deus. E porque ela foi instruída, porque ela confiou naquele homem de Deus, naquela palavra, ela recebeu muito mais além. Amém? E o que eu posso ver também sobre isso é que as vasilhas, quando colocava à parte, quanto mais vasilhas ela enchia, dá para entender, por assim entender, de que o Senhor é aquele que supre, todos os dias Ele faz milagres na nossa vida. Cada vasilha daquela simbolizava o quê? O milagre de Deus na vida daquela mulher. Sabe? Então, a sucessão de milagres que muitas das vezes Deus faz na nossa vida. Então, Ele quer que nós vivamos de milagres todos os dias. Que a nossa vida seja uma vida abundante todos os dias.
Ele cuida de nós todos os dias. Então, para que isso aconteça, você precisa tomar posse. Amém? É confiar nele. Então, quando a gente fala aqui, muitas das vezes, declare a palavra, use a sua fé, ouse no Senhor. Né? Muitas das vezes falamos tanto sobre isso, mas não é por falar assim, vamos só, porque a palavra de Deus. Não, amados, porque a palavra de Deus, ela funciona. E os filhos de Deus, eles têm que andar na palavra de Deus. Né? Isso é o espírito da fé, eu criei, por isso falei. Então, se você é filho de Deus, creia e fale. Alinhe o seu coração, crendo no que a palavra de Deus diz, e fale aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Tome posse. Então, aquela mulher ali, quando eu vi aquele azeite, quando a gente vê aquele azeite e cada vasilha ali simbolizando, para vocês verem a provisão. Quando a bênção de Deus, ela é completa. Ele deu, como se diz, né? A bênção veio sobre ela não somente para que ela pagasse a dívida do esposo dela, do esposo dela, mas e sim para que ela pudesse vender, né? Ela pagar as dívidas, vender e viver do resto. Quer dizer, provisão garantia para o resto da vida, garantida pelo resto da vida, minha gente. Vocês entendem isso? Esse é o nosso Deus, é um Deus abundante. Ele quer que você seja suprido todos os dias da sua vida, que você não tenha falta de nada. Mas se Ele não quer que eu tenha falta de nada, então por que eu ainda passo? Use a sua fé. Use a sua fé, sabe? Senhor, está faltando? Não, mas em nome de Jesus vai chegar. Quantas vezes eu abri as portas lá do meu armário e eu começava a declarar, Pai, dispensas cheias, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, não vai faltar. E quando eu menos esperava, chegava a provisão. Aleluia. Então precisamos confiar mais no Senhor. Parar de ficar olhando somente, viver uma vida só no natural. Só naquilo que você está vendo. Porque o natural, ele sempre vai dizer para você, não pode, não vai dar, não tem jeito. O diagnóstico já disse, vai morrer. Ei, não vai morrer. Aleluia. Mas vai viver. Do mesmo jeito que Deus usou Ezequiel ali no vale de ossos secos. Né? Deus usou Ezequiel, dando ele uma visão, né? E mostrando ali os ossos secos, né? E disse para ele, né? Ezequiel, pode esses ossos viver? Né? Ele, Senhor, tu sabes. Né? E ali falou, então profetiza. Aí começou a profetizar sobre aqueles ossos, amados. E ali, cada osso foi se juntando, cada osso ao seu osso, entende? Não tinha osso assim diferente um do outro, não, de uma pessoa. Não, amados. Foi cada osso no seu osso. E depois foi trazendo, foi criando tendões, pele. Vocês entendem, amados? Olha aí como Deus é tremendo. E por que essa visão para Ezequiel? Para mostrar, porque o povo de Israel, eles estavam sem esperança. Eles diziam para Deus que eles falavam, ficavam reclamando e falando que eles estavam como ossos secos. E o Senhor quis mostrar para Ezequiel e dizer, não, profetiza, porque vai viver e não vai morrer. A esperança deles é em mim, é que eles confiam em mim. Parafraseando, amém? Que eles confiem em mim. Ei, confie no Senhor. Ele é a sua esperança, Ele é a sua alegria. Ele é seu escudo, Ele é seu baluarte. Aleluia. Ele é tudo para você, amados. Não tem nada que Ele não possa fazer, olhando para você e dizer, meu Deus. E falei, graças a Deus por Ele mesmo. Porque é Ele que cuida de nós. Graças a Deus que nós temos Ele, amém? Glória a Deus, aleluia. E nesse momento, amados, eu queria chamar o louvor, amém? Glória a Deus. E do mesmo jeito que Deus estava mostrando ali para o povo de Israel, para Ezequiel, para ele profetizar sobre aqueles vales, né, aquele vale de ossos secos, eu quero te dizer nessa noite que você também venha profetizar, amém? Profetiza qual que é a área da sua vida que você sabe que precisa ser transformada. Que você olha e fala assim, com os olhos naturais, e diz, eu já tentei tantas vezes e não consegui. Mas, ei, profetiza, porque vai acontecer. Aquilo que possa estar perdido, vai ser achado por Deus, amém? Sabe? Não importa qual seja a situação que você esteja enfrentando. Ei, Deus é maior do que qualquer situação.
Aleluia. Essa situação, ela não vai te parar. Só profetiza. Profetiza no seu lar, profetiza na sua casa, profetiza na sua vida. Profetiza, eu sou abençoado, eu vou continuar sendo abençoado. Aleluia. Deus cuida de mim, vai continuar cuidando de mim. Ele é meu refúgio. Aleluia. Ele é a minha fortaleza. Ele cuida de mim, Ele cuida dos meus. Não temerei o que pode fazer o homem. Aleluia. Nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Aleluia. Declara a palavra de Deus. Ele é seu pastor e nada vai te faltar. Declare isso na sua vida. Profetiza. Amém? Eu quero pedir a todos para que a gente venha se levantar nesse momento. Vamos louvar o Senhor. Enquanto o louvor começa a louvar, né? Começa a adorar, né? Uma palavra de adoração ao Senhor. Eu quero te pedir, no seu lugar, começa a orar em línguas. Amém? Esteja sensível ao Espírito e comece a profetizar aquilo que precisa ser mudado e transformado na sua vida, ou no seu lar, ou no trabalho. Não sei qual é a situação, mas o Senhor sabe. Declare e profetize. Se você sentir no seu coração, amém, de dizer algo para o seu irmão, amém. Sabe, se você sentir no coração, às vezes é só um abraço que você der, você está fazendo a diferença na vida do seu irmão. Amém? Mas seja a boca de Deus nesta noite. Amém? Aleluia.